Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sky Trends. Eu sou a Suzana, trabalho no marketing da Sky Nova e hoje a gente vai ter um bate-papo com o diretor de produtos da Sky Nova, o Pablo Werneck. Hoje a gente vai falar sobre cloud, vai falar como a indústria vem mudando com os bilionários da tecnologia, vai falar também sobre multi-cloud, sobre IA e armazenamento de dados. Bem-vindo, Pablo. Olá, Suzana, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas os espectadores vão ver esse conteúdo, mas saudações aí a todos. Obrigada, Pablo. Conta pra gente, Pablo, quem é você? Conta um pouquinho da sua trajetória também e o que você faz hoje na Sky Nova como diretor de produtos, por Legal. favor. Bom, como o sotaque não deixa esconder, eu sou do Rio de Janeiro, né? Gosto muito da cidade, apesar de hoje em dia eu estar tanto em São Paulo quanto no Rio, né? Moro quase que na ponte aérea. E eu tenho. Agora, esse ano eu estava fazendo as contas, eu estou completando 30 anos de carreira em tecnologia, né? E passei por diversas empresas de diferentes segmentos. Então, comecei a carreira numa empresa de suporte à tecnologia, fui para uma empresa de software, de ERP, né? Passei por empresa de telecomunicações, e a partir dali, no início dos anos 2010, já comecei a entrar um pouco mais, né, nessa empresas especializadas em cloud, né? Eu tenho algumas histórias aí, né, profissionais na minha vida, mas eu venho lá desde o momento que eu era estagiário nessa empresa de suporte a tecnologia. Eu lembro, carregando impressora na Avenida Rio Branco, porque não tinha táxi, que era 6 horas da tarde, andando a rua inteira com impressora na mão. Enfim, até hoje o trabalho que eu faço ali na Sky Nova, né, que é um trabalho mais executivo junto enfim, né, olhando um pouco mais para a estratégia da empresa, né. Nessa jornada eu passei por algumas áreas, né, eu acho que passei por vendas, passei por implantação, passei por suporte ao cliente, passei por desenvolvimento técnico, desenvolvimento, né, de códigos, bancos de dados, né? E a partir de 2010 eu comecei a me especializar um pouco mais na área de negócios, né? Então, através de uma formação que eu fiz na FGV, trouxe um pouco mais de uma visão um pouco mais ampla em relação à tecnologia, né? Quer dizer, até aquele momento ali, a minha carreira ela era muito técnica e eu tinha uma visão muito no sentido do produto ou da entrega que estava sendo feita e tinha pouca visão sobre o outro lado, né? Sobre como o cliente vai adotar aquela tecnologia. Então, a partir do momento, né, dessa busca, dessa formação, eu comecei a entender um pouco mais o que as empresas, na verdade, estão buscando e qual é, né, de que forma a tecnologia pode ajudar as empresas a desempenhar melhor. A tecnologia pode ajudar as empresas a se desenvolver, né? E o interessante é que, ao longo desse tempo, eu consegui observar vários momentos de desenvolvimento do mercado em relação à tecnologia. Eu não diria nem desenvolvimento, mas é mais de adoção, né? Porque a tecnologia, principalmente aqui no Brasil, ela sempre anda alguns passos atrás do que é a tendência, ou do que é, vamos dizer assim, a última, enfim, uma última coisa que foi desenvolvida ali, né? A gente tem os nossos problemas aqui de infraestrutura, os nossos problemas de conectividade, os nossos problemas até efetivamente, né, econômico-financeiros ali, que às vezes impedem que as empresas adotem a última tecnologia, né? E o desafio das empresas nacionais é um pouco esse, a gente conseguir entender as tecnologias que efetivamente vão gerar valor para as empresas e vão conseguir trazer um retorno do investimento que está sendo realizado naquele momento, né? E hoje na Sky Nova, o trabalho que eu faço como diretor de produtos, ele é um trabalho muito voltado, eu chamo de alinhamento de vetores, né? Quer dizer, você tem vários vetores de desenvolvimento de produtos e de inovação dentro da empresa. Eu não sou o único responsável pelo desenvolvimento de produtos, ou seja, de desenvolvimento de novos produtos ou de melhorias. A gente tem o próprio cliente, ele é um vetor de desenvolvimento de produtos e de inovação. Com as demandas que ele traz ali para a empresa, de melhorias que ele acredita que vai ajudá-lo no dia a dia dentro da sua própria companhia. Exatamente. As áreas de atendimento que nós temos são outros vetores, quer dizer, então essas áreas têm um papel fundamental
Captação. de captação e até de questionar um primeiro filtro ali, ou não diria nem um primeiro filtro, mas uma primeira investigação dessas demandas, né? E esse fluxo de informações, ele é super importante. Essa informação precisa chegar na área de produtos para que, né, a gente possa unir esses dados e analisar isso como um todo para poder direcionar. Você tem vetores de pesquisas internas, você tem vetores de tendências de mercado. Então, o trabalho que eu faço na área de produtos é muito mais olhar para todos esses vetores e tentar direcionar esses vetores, né, numa mesma direção, para que você não tenha uma anulação de forças entre esses vetores, e essa direção ela tem que estar, né, tem que ser a direção do planejamento estratégico da companhia, né? Então, é um trabalho que, claro, que tem muita coisa que a gente faz ali na área de produtos, muitas atividades, em termos de melhoria, de estruturação de portfólio, né, de documentação de entregas, né, Uhum. mas tem muita coordenação, tem muito alinhamento, tem muito trabalho em conjunto com as outras áreas também. E você, então, deve ser um profundo conhecedor da Skynova, que você já passou por algumas áreas dentro da empresa. É exatamente isso, né? É verdade. Passei pela área comercial, comecei a operação, né, da empresa no Rio de Janeiro, depois passei para uma posição de diretoria de negócios, onde eu englobava ali marketing, englobava projetos especiais, e hoje, além do chapéu diretor de produtos, eu tenho outros chapéus dentro da empresa também, mas eu acho que, enfim, é o modelo, né, que a gente desenvolveu ali para que a empresa possa continuar se desenvolvendo e aproveitando ali as habilidades aí de cada um dos profissionais. E a Skynova se chama Skynova há pouco Há pouco tempo, tempo, há relativamente, pouco né? tempo. Teve essa mudança de marca recente. E me diz o que motivou Legal, essa mudança de marca, esse novo nome? O que foi o principal vetor dessa mudança? legal. Essa é uma boa pergunta. A gente tem esse desejo, né, de mudar essa marca. A empresa nasceu como SkyMail, né? Então, para quem não conhece, Uhum, provavelmente muita gente conhece, mas a empresa nasceu como SkyMail, porque o primeiro produto da empresa foi um produto de e-mail, né? uhum. Quando eu falo de alinhamento de vetores, criação de produtos, um dos vetores é a nossa área de tecnologia, que desenvolveu excelentes produtos ao longo de muitos anos, né? E por conta disso a empresa chegou onde chegou, né? Então esse também é um dos vetores. Mas a gente desenvolveu uma plataforma nacional de e-mail, um momento em que a gente já tinha uma grande aceleração das big techs aqui no Brasil, né? Falando especificamente de Google e Microsoft com as plataformas de e-mail e colaboração, e onde existia um entendimento, né, uma crença no mercado de que essas empresas iam dominar 100% do mercado de e-mail. Então, muitas empresas começaram a sair desse mercado, porque o e-mail corporativo, no final das contas, é algo que dá um trabalho muito grande, tanto para implementar quanto para manter, principalmente, né? Então, você tem problema de spam, você tem problema de invasão, você tem problema do e-mail que não chega, né? Então, falando um pouquinho mais especificamente sobre essa tecnologia, eu costumo brincar que quanto mais o profissional está no topo da hierarquia da empresa, mais ele usa e-mail e menos ele usa sistema, né? Então, você pega ali, por exemplo, vamos olhar uma empresa de desenvolvimento fabril ali, uma empresa de uma indústria, né? Uhum. O pessoal ali do chão de fábrica, administrativo, o pessoal está usando o quê? Está usando ERP, está usando sistema de produção, está usando sistema de lançamento, está usando emissão de nota fiscal, expedição. Então, usando o sistema o tempo todo, né? Sim. E às vezes esses sistemas têm um investimento, uma infraestrutura grande por trás. Muitas vezes eles estão em cloud, né? A gente vai chegar nesse ponto. Uhum. Eh, os diretores e o dono da empresa, se esse sistema cai, se ele sai do ar, tudo bem, você vai ter um impacto ali na operação, que é um prejuízo, pode ser traduzido num prejuízo muito grande para a empresa. Se o sistema sai do ar 5, 10 minutos, 30 minutos, a empresa tolera. Se o dono da empresa manda um e-mail, esse e-mail não chega na hora, ou se mandar um e-mail para ele e não chega em 5, em 10 minutos, você tem um impacto, às vezes, para a empresa muito maior, ou para esse profissional, ele é muito maior o impacto do que se o sistema cair de emissão de nota, um sistema de lançamentos ali tradicional. E, normalmente, o investimento das empresas em plataformas de colaboração, em e-mail, versus o investimento feito em sistemas operacionais, ele é inversamente proporcional, né? Então, você tem algo que é extremamente crítico para as empresas, e, às vezes, a empresa acha que tem, vamos dizer assim, um valor agregado baixo, né, e não faz um investimento decente, em contrapartida você acaba tendo
sistemas que tenham grandes investimentos e que talvez você possa olhar para essa distribuição de verba ali de uma forma um pouco mais compatível com o impacto que isso tem para a companhia na prática. Mas falando, né, voltando a falar sobre a mudança de nome da empresa. Então a empresa nasceu como SkyMeio, né? A Isso proposta há 13 anos atrás? 2013, né? Estamos em 26, 13 então anos. 13 anos, isso aí. Então, lá nos primórdios da Skynova, Os quando se primórdios, chamava SkyMeio, exatamente. O primórdio da cloud, vendíamos... eu diria que o primórdio da cloud no Brasil, né? Quer dizer, lá atrás já se falava em cloud, já existiam algumas experiências. Eu já atuava com cloud desde a minha experiência na Quadrant Informática em 2004. A gente tinha um modelo de cloud hospedado no CPD da empresa que a gente oferecia para os clientes ali, mas começou a se tornar, né, um modelo de cloud mais compatível com o que a gente tem hoje Nessa nessa época de época. 2010 ali, né, que são com plataformas de virtualização mais robustas, plataformas de orquestração ali que permitiam que você fizesse mais coisas, né? E aí quando a SkyMeio vem, ela vem com essa proposta de, né, oferecer essa plataforma de e-mail e colaboração de uma forma eficaz, confiável e com um nível de investimento adequado ao mercado brasileiro, né? E a gente rapidamente se tornou uma das maiores referências, né, em plataformas de colaboração no Brasil. Hoje eu posso dizer que a Skynova tem a ferramenta SkyMeio como sendo, né, a ferramenta de e-mail mais, a principal ferramenta de e-mail de desenvolvimento nacional, né? Uhum. Mas o nome da empresa era SkyMeio até 2 anos atrás, né? E a gente já batia muito nessa tecla, né? Quer dizer, poxa, mas a gente chega no cliente para falar de cloud, a gente chega no cliente para falar de serviços de TI, a gente chega no cliente para falar de solução de backup, segurança da informação. Ah, mas você é de qual empresa? Pô, sou da empresa SkyMeio. Pô, então é e-mail, quer dizer, então você tinha uma limitação ali no nome da empresa, né? A gente quase fez essa virada em 2019, só que em 2019 a gente teve um outro evento, né, que foi uma oportunidade, que foi a aquisição de uma outra empresa, que foi a Infolink no Rio de Janeiro até. E essa aquisição, ela trouxe um volume muito grande de clientes para a empresa, né, para a SkyMeio na época. Então o que a gente pensou foi, poxa, a gente acabou de trazer, né, milhares de empresas para dentro do nosso guarda-chuva. A Uhum. gente está num momento de transição, de comunicação, de nos apresentar para essa empresa, quem é a SkyMeio. Se agora a gente mudar o nosso nome para qualquer outra coisa, a gente vai... Aí é que a gente não consegue estabelecer conexão realmente com esses clientes, Sim. né? Então a gente deu um shift ali e aí veio, né, essa oportunidade para a gente fazer essa mudança agora. E isso mostra, né, um novo posicionamento frente, né, ao que a gente quer demonstrar para o mercado, que a gente quer levar para o mercado, né, que é esse portfólio mais abrangente de produtos, de soluções dentro de tecnologia, mas sempre alinhado com o nosso propósito, né, que é levar produtividade e simplificar a gestão de tecnologia para os nossos clientes, né? Então, isso está dentro do nosso objetivo. Entendi. Então, o mercado de cloud também mudou muito nos últimos anos. Hoje se fala muito em multi-cloud. Então, para uma média empresa que já usa a cloud, qual a vantagem real de distribuir uma infraestrutura em mais de um provedor? Explica um pouquinho esse conceito todo, porque também tem muita gente que não sabe do que se trata multi-cloud, distribuição, provedor local, enfim. Acho que tem muita gente que sabe também, mas é legal colocar todos aí no mesmo nível de informação. Legal, vamos lá. Bom, o que eu costumo falar é que muito mais do que o que é adequado para cada empresa, o principal cliente da cloud é a aplicação, né? Quer dizer, sem a aplicação não teria por que existir cloud, né? E cada empresa tem um mix de aplicações que vão ter demandas diferentes, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Você tem modelos de cloud onde você tem uma cobrança por consumo, né? Ou seja, quanto mais você consome, né, automaticamente você tem uma tarifa maior, mas você não tem uma limitação de performance, vamos dizer assim. Então, conforme você demanda processamento, a cloud vai te entregando o processamento, mas no final do mês você vai ter uma conta proporcional a pagar. E você tem um modelo de cloud que a gente chama de reservado, em que você
tem um valor fixo acordado com o cliente, e aquele valor não muda, salvo tenha um novo acordo, né? Um novo aceite, ou algo nesse sentido. Então, você pode ter numa mesma empresa aplicações com essas demandas distintas, né? Então, o entendimento de uma forma geral é que aplicações que são aplicações administrativas, né? A gente pode separar esses dois mundos. O que é uma aplicação administrativa? É uma aplicação que a receita da empresa não cresce conforme o consumo daquela aplicação. Ou seja, se eu usar muito um sistema ERP, por exemplo, né? Se eu usar muito ou se eu usar pouco, não significa diretamente que a empresa vai faturar mais ou vai faturar menos. Então, via de regra, uma boa estratégia é você ter um custo fixo na tua cloud onde você está hospedando o teu ERP, né? Se você vai hospedar um portal de negócios, como o e-commerce, por exemplo, já é o inverso. Se eu estou tendo uma demanda maior de processamento naquele e-commerce, significa que eu tenho mais clientes tentando comprar alguma coisa e eu não quero, né? Eu quero abrir a porta da minha loja, eu quero ter uma loja maior. A vantagem do e-commerce é essa, né? A sua loja aumenta de acordo com a quantidade de clientes que tem naquele momento, aumenta ou diminui, né? Então, o modelo que a gente chama de cloud elástico, ele é mais adequado, né, para aplicações onde você tem essa relação direta. Essa variação. Exatamente. A relação direta entre o consumo e a receita que aquela aplicação gera, né? E esses dois tipos de aplicação podem estar hospedados, inclusive, em provedores diferentes, né? Então, é daí que vem um pouco esse conceito de multi-cloud, né? Você tem as clouds a gente chama de hiperescala, né? São as mega clouds, aí vamos falar de, enfim, de concorrentes internacionais, que tem, sim, né, uma capacidade de desenvolvimento, de características tecnológicas ali que estão muito à frente de qualquer empresa, né, nacional. Mas, por outro lado, essas empresas cobram o valor correspondente a isso, né? Se você não tem maturidade, vamos dizer assim, tecnológica, né, para poder acompanhar essa jornada, você pode estar jogando dinheiro fora. Ou pode ser que não. Tem diversos casos de soluções que estão muito bem implementadas nessas clouds e que funcionam perfeitamente, né? E que estão com custo adequado. Mas é importante você ter essa preocupação. Mas, por outro lado, você sempre vai ter em todas as empresas aplicações onde você precisa de um nível de controle maior. E quando eu falo de controle maior, pode ser um controle de custos ou pode ser um controle relacionado à conformidade também, né? Hoje a gente tem muito forte as regras de conformidade, as ISO, você tem LGPD, você tem outras regras, dependendo dos setores, que eventualmente vão exigir que você tenha o que a gente chama hoje de residência de dados, né? Quer dizer, você tem que garantir que o seu dado está hospedado em território nacional ou em algum território onde aquela legislação se aplique, né? E muitas vezes a gente vê em diversas clouds que, às vezes, aquela informação está hospedada em território nacional, mas para o processamento ela passa ainda por algum outro país ou alguma outra região, né, que não está sob a cobertura daquela regulamentação daquela lei. Então, você tem esses dois mundos, esses dois ambientes, né, e o desafio da multi-cloud é você conseguir fazer a gestão disso de uma forma que seja o mais simples possível, né, que você não tenha necessariamente dois silos que não se falam, que você possa fazer as integrações e colocar todas as políticas de conformidade, de segurança da informação, de gestão tecnológica, da mesma forma para esses dois ambientes. A gente entrou num tema já aí de soberania de dados, Isso. né? Foi isso, que detém todos os dados das empresas nacionais aqui em solo nacional. Queria que você falasse mais sobre a importância desse tema. Atualmente, inclusive, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, guerras e, enfim, muita confusão lá fora. E qual que é a importância da gente reter os nossos dados aqui com relação à LGPD também, todos esses entraves aqui no Brasil? Qual a importância Perfeito. disso? Eu posso falar também com propriedade sobre isso, porque um dos chapéus que eu tenho é o de líder do comitê de LGPD da empresa, né? Que Então, legal. eu acabo participando diretamente desse tema. Boa. Bom, a LGPD, acho que, né, para quem não sabe, a LGPD brasileira, ela é inspirada no modelo de GDPR, né, da União Europeia, é uma lei muito parecida, né? E é um modelo diferente da lei dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos têm um padrão de conformidade ali de proteção de dados diferente, não vou dizer que é melhor ou que é pior, mas é diferente, né, do entendimento que a gente tem aqui na LGPD.
E, na maioria, hoje, o Comitê de Privacidade, né, aqui no Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está sendo cada vez mais incisiva, já nos últimos 2 anos, cada vez mais incisiva nessa questão de transferência internacional de dados, né? Então, a LGPD tem aí um período de adoção, eu vou chutar aqui, mas acho que a gente está indo talvez para o 4º ano, né? Começou-se a falar de LGPD há 6, 8 anos atrás, mas há 4 anos as empresas começaram a ser cobradas, né, da implementação, e essa implementação ela vem acontecendo de forma progressiva, né, e cada vez mais a NPD vem cobrando maturidade nas empresas em relação à implementação de LGPD. O impacto da residência de dados para qualquer empresa que presta serviços hoje no Brasil é que hoje você precisa ter, né, declarar se você faz transferência internacional de dados ou não, né? Isso tem impacto para o teu negócio? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, vou dar um exemplo. Pode ser que para o seu público interno, para os seus colaboradores ou para um grupo de clientes, né, você fazer transferência internacional de dados não tem nenhuma restrição. Inclusive, você tem nuvens internacionais nos Estados Unidos que têm conformidade com LGPD, tá? O fato de você fazer transferência internacional de dados não significa que você não consiga ter conformidade com LGPD, mas é uma característica. Você faz transferência ou não faz transferência internacional daquele dado. E você pode ter clientes contratando o seu serviço, que esse cliente ele vai ter uma característica onde ele não pode contratar ninguém que faça transferência internacional de dados. Então, existem muitas empresas que buscam a SkyMail por conta disso. Você, olha, eu quero uma cloud e tal, mas, cara, eu preciso que você me garanta em contrato que para esse produto que eu estou contratando não existe transferência internacional de dados e a gente consegue garantir isso, né? Então, de novo, varia muito o impacto em relação a cada negócio e ao nível de maturidade que cada empresa quer ter relacionado à adequação à LGPD, a conformidade com a LGPD. Entendi. Mas, trocando em miúdos, né, soberania de dados é você manter o dado no Brasil, né? Acho que, não sei se falei isso claramente, mas acho que é importante dizer. E essa busca por multi-cloud, ela acelerou depois dessas mudanças no mercado, como a aquisição da VMware pela Broadcom? Ah, sim, a gente teve uma mudança grande Falei ali. certinho? Falou certo. Broadcom. Falou certo, é exatamente isso, né? Bom, a gente teve uma mudança que impactou principalmente os provedores de cloud, né? Então, você teve essa aquisição que aconteceu no mercado e essa tecnologia VMware era uma tecnologia altamente difundida no mercado de cloud, né? Muitos provedores se apoiavam e ainda se apoiam em tecnologia VMware, né? Diferentemente da SkyMail, né? Quer dizer, a gente olha muito mais para esse mundo open source. E por que a gente vai nessa linha de open source? Porque a gente entende que a gente não quer ficar à mercê das mudanças estratégicas de provedores, né, ou de fabricantes, né, de grande porte, né? Fabricante que a gente não tem acesso direto. A gente ainda tem grandes parcerias, importantes parcerias, com fabricantes que a gente consegue ter um acesso direto e um acesso mais próximo, né? A Vim é um deles, por exemplo, a gente tem uma ótima relação, a Sophos a gente tem uma ótima relação, né? Mas dessa forma, né, essa mudança, por exemplo, para provedores que tinham suas ofertas de cloud fundamentadas exclusivamente em VMware, eles acabaram sendo diretamente impactados. E muitos deles estão indo para esse caminho que a Skynova já desenvolve há bastante tempo, que é desenvolver uma nuvem sobre plataforma open source. A vantagem de você fazer isso, né, dessa forma é que, primeiro, né, você tem uma comunidade gigantesca contribuindo para o desenvolvimento daquela plataforma, daquele produto, né? Então, se você olha a curva de desenvolvimento das plataformas open source, ela é muito acelerada, ela é muito alta, né? E normalmente você tem diversos projetos similares para fazer algumas coisas, mas um sempre desponta mais rapidamente e a gente participa ativamente das comunidades e está olhando, né, para essas tendências e para esses projetos com bastante carinho, né? E você tem essa vantagem de você não ficar dependendo ou à mercê de uma decisão estratégica de um provedor ao qual você não tem acesso, ou que você precisa se adaptar em relação a isso. É o vendor lock-in que o você está vendor falando, enfim, né? É. E como identificar que a empresa está presa demais a um determinado fornecedor?
o, quanto mais você evolui no modelo que a gente chama de modernização de aplicações, né? O mercado de cloud usa esse conceito. O que é modernização de aplicações? Você tem ali vários estágios de maturidade na adoção de cloud, né? Então, um primeiro estágio ali, vamos chamar simplesmente lift and shift, né? Você tinha um servidor local na tua empresa e você vai pegar aquele servidor da mesma forma e vai colocar na cloud, né? Você contrata da mesma forma, você usa da mesma forma. É a forma mais fácil e mais simples de migrar para cloud. E é a forma recomendada, né? Só que à medida que se você faz isso, principalmente nas nuvens de hiperescala, você vai deixar muito dinheiro na mesa. Então, o que essas nuvens efetivamente incentivam é você fazer a chamada modernização de aplicações. Quer dizer, ao invés de você usar um modelo de servidor virtual, né, de VM, você fazer migração para container, você fazer migração para microserviços, você começar a consumir os serviços ao invés de consumir infraestrutura, né? E aí você começa a pagar por requisição, né? Esse pagamento, essa tarifação por requisição é onde você costuma ter a perda de controle nos custos, né? Então, de novo, traz diversos benefícios, mas você tem um ponto de atenção que é esse. Assim, pô, se eu estou pagando por transação, eu tenho muita transação naquela aplicação, eu tenho pouca transação. Eu faço muita coisa, eu faço pouca coisa. Esse, então, é o sinal de alerta. Esse é o sinal de São alerta. essas E normalmente compras. esses serviços, eles são particulares de cada um desses provedores, né, de hiperescala, né? Então, a AWS tem um grupo de serviços ali, de microserviços ou de ofertas. A Microsoft tem outro, Oracle tem outro, Google tem outro, né? E para você fazer interoperabilidade sobre isso, né? Não interoperabilidade, mas tipo, pô, vou sair da AWS para o Azure, da Microsoft. Você não sai do dia para a noite, né? Quando você vai para um modelo mais convencional, né, de cloud, mais convencional, mas ainda assim com capacidades avançadas, né, como o modelo que a gente oferece, nossa cloud ela é baseada em VMs, mas você tem suporte a containers, você tem suporte a auto-scaling, você tem um modelo de escalonamento automático, né? Você tem diversas formas de você fazer script na cloud para poder fazer ela corresponder, o comportamento dela corresponder à tua necessidade, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma cloud onde você tem uma facilidade ali de transportar e de, né, a sua aplicação de um modelo para outro. Então, o lock-in, né, a análise do lock-in, ela tem que estar... tem que ser observada e tem que ser considerada sempre quando você vai fazer a contratação de uma cloud, né? De uma forma geral, quanto mais você avança, né, nesse modelo de microserviços, né, mais você vai casar com esse fornecedor. Então, a Skynova, como que ela pode ajudar uma empresa a não depender de um único fornecedor? Como Legal. é feito como faz... Peraí que eu me perdi. Ai. Posso te ajudar? Como vocês ajudam as empresas que querem Isso. diversificar? É isso. Isso. Como vocês ajudam as empresas que querem diversificar e não depender de um único provedor? Como que a Skynova pode ajudar as empresas? Legal. Bom, acho que primeiro acho que é legal falar assim do que é adequado, né? Ou quais são os pontos importantes que as empresas devem considerar na hora de fazer uma contratação de cloud, né? E, e você se conhecer é muito importante. A empresa se conhecer é muito importante, né? Quer dizer, então, saber que tipo de aplicação você tem, né? Saber qual nível de delegação você quer dar para o seu parceiro, mas também saber que tipo de apoio você quer daquele parceiro ou daquele fornecedor, né? Tem empresas que têm uma cultura mais de self-service. Tá? Então, eu quero um painel que eu vou lá e vou instanciar a minha cloud e vou fazer tudo sozinho, por conta própria, eu quero resolver. Pô, perfeito, né? Tem empresas que vão precisar de apoio. Ó, eu gostaria que alguém me apoiasse aqui nessa jornada, né? Que ajudasse a construir a arquitetura dessa cloud para poder receber essa aplicação, olhar as melhores práticas, que conduzisse esse processo de implantação de uma forma clara, de uma forma profissional, e que fizesse a sustentação desse ambiente posteriormente para poder garantir que a minha aplicação vai rodar suavemente. Então, você entender em que momento você está é importante, né? Eu diria que a maioria das empresas brasileiras, elas têm uma tendência a contratar esse modelo que a gente chama de cloud gerenciado, né? Uma tendência muito forte que a gente vê no mercado de tecnologia é a redução das áreas de TI, né? Então, eu
vim um pouco lá, né, comecei nos anos 90, e você tinha aquelas áreas de CPD, né, que era, pô, basicamente um silo, ninguém entrava, pô, o cara era o dono da tecnologia ali, e tinha um batalhão de gente para fazer, e no final do dia a empresa como um todo dominava pouco tecnologia e essa área, que era o CPD, era Uhum. dono da tecnologia, né? Isso foi mudando ao longo do tempo, né? Dentro do contexto que a gente chama de transformação digital, que basicamente é o quê? Transformação digital é, ao invés de você ter uma área que contrata tecnologia na empresa, ou seja, você ter tecnologia como um setor, você passa a ter tecnologia como uma competência, né? Então, a tecnologia hoje, ela é uma competência das empresas e passa por diversas áreas. O marketing conhece tecnologia, o comercial conhece tecnologia, a produção conhece tecnologia. Então, o papel da área de tecnologia, ela mudou muito, né? E por que isso aconteceu, né? Antes disso, né? Isso aconteceu por advento da cloud. A cloud trouxe essa sustentação, porque hoje, você contratar uma solução em cloud, ela é muito fácil, né? Você contrata a solução, no dia seguinte ela está pronta. Né, você não precisa de uma infraestrutura, de um servidor para rodar aquilo. Então, você não precisa da área de tecnologia necessariamente, desculpe, para poder ativar aquela solução, para poder colocar aquilo no ar. Então, isso trouxe essa autonomia e trouxe um outro problema, que é o que a gente chama de Shadow IT, né? Que é, pô, como é que a empresa aplica governança sobre isso e não perde o controle, para que, senão, né, cada área contrata uma coisa diferente e você não consegue ter essas soluções se falando. Então, o papel das áreas de tecnologia hoje, ele deixou de ser muito aquele cara que cuidava do servidor, que cuidava da infraestrutura, que cuidava do software, da atualização. Isso tudo está acontecendo automaticamente na cloud, principalmente nesse modelo gerenciado. Você não tem mais essa preocupação. Ele tem que ser um cara ligado no negócio. Ele tem que ser o cara ligado na atividade fim da empresa. Ele tem que entender como a empresa dele gera caixa, gera dinheiro, para poder garantir que a tecnologia está impulsionando isso e que todos esses sistemas estão andando, né, de uma forma com harmonia, para poder garantir que isso aconteça de uma forma sustentável. Entendi. Então tem aí 2 modelos, o modelo a pessoa, ela mesma entende o que está acontecendo na empresa dela, e ela vai lá e faz a compra do que ela precisa, e tem o outro tipo que precisa de uma ajuda, exemplo de loja, né, "Quero que me ajude", não Isso aí, não eu isso compro aí. sozinho, Isso é aí. Você assim que vai no funciona. e-commerce, faz a compra por conta própria e você vai na loja e faz a compra com apoio. Então, fazendo uma analogia É, ao varejo. Então, se isso. você compra sempre aquele mesmo produto, aquela mesma roupa, você sabe como ele vai chegar na sua casa, você tem total domínio sobre aquilo, você vai no e-commerce, compra e resolve a tua vida. Você não precisa ir na loja. Agora, pô, eu gostei de uma roupa. Mas eu não sei se aquela roupa daquela foto vai vestir bem em mim, vai cair, ou Uhum. se aquela cor, eu, pô, gostaria de ir na loja para ver. Então, ou de ter um apoio, ou de, né, ouvir uma opinião. Então, você vai até a loja e alguém vai te ajudar Uma para consultoria fazer mesmo. aquilo. É, exatamente. Entendi. Tem um movimento, Pablo, de trazer as empresas que estavam na nuvem pública, elas estão voltando parte da sua infraestrutura para nuvem privada, e isso está acontecendo com uma certa frequência Uhum. ultimamente. A que se deve isso, na sua opinião? Tá. Eu vou fazer uma correção, na verdade, né? Quando a gente fala de nuvem pública e nuvem privada, hoje você tem um movimento que ele é muito mais de saída das nuvens de hiperescala, né? Que são as nuvens, né, desses provedores internacionais. Provedores nacionais, a nuvem também é pública, né, mas você tem esse modelo de controle de custos. E isso vem acontecendo muito por conta desses fatores que foram falados aqui, né? Quer dizer, pô, soberania de dados, né? Às vezes a conta não fecha como o projeto foi vendido lá atrás, né? Porque para aquela conta fechar da forma como aquele provedor de hiperescala mostrou, você tem que chegar até o final daquela jornada de adoção lá na frente, que é a modernização das aplicações, que nem sempre depende só da empresa que está contratando, às vezes depende de um fornecedor de software, e que vai gerar o lock-in, né? Então você vê como tudo isso aqui está interligado. Então, às vezes, o cara para no meio do caminho porque ele não consegue caminhar, né? Não consegue avançar, então ele tem as VMs ali, ele tem às vezes containers, ele tem uma coisa de auto-scaling acontecendo, ele fala, opa, mas peraí, então isso aqui não é mais tanta vantagem quanto
foi colocado ali na frente. E eu ainda estou pagando em dólar, né? Então, deixa eu dar um passo atrás aqui e trazer para dentro de casa ou colocar num provedor que me garanta um custo fixo, um custo previsível daquela operação, né? Então, isso está acontecendo muito por conta desse fator, principalmente, que é a falta de controle, né, de custos, né? E aí você tem esses dois fatores. Você tem o consumo, realmente, né? Que essas empresas, elas vendem cloud como sendo consumo, conta de luz, né? Você ligou o interruptor, você tá pagando, o taxímetro tá ligando, você desliga e você não tá pagando. Então, é muito adequado para quem tem uma operação muito redondinha e muito otimizada. Pô, vou pegar e vou desligar aquela cloud. Meu expediente termina às 6 horas, 7 horas eu desligo e deixo a noite inteira desligado. E vou ligar de novo 7 horas da manhã. Você conseguir garantir que isso está acontecendo dessa forma, você tem ganhos realmente muito grandes. Você olha o percentual de empresas que conseguem ter esses ganhos operacionais, né? São empresas que já têm níveis de maturidade maior dentro de adoção de cloud. Então, não é algo que você consegue fazer do dia para a noite. E esse nível de maturidade não depende de tamanho de empresa. É independente, pode ser uma pequena empresa, pode ser um negócio enorme. Você tem pequenas empresas, e eu diria até que às vezes a pequena empresa, dependendo da cultura, é mais fácil dela ganhar maturidade, porque ela já nasce em cloud, do que as grandes empresas, que têm sistemas que estão rodando aí há 10, 20 anos, né? E a velha coisa, né? Tá funcionando, deixa. Exatamente. E a maturidade que eu digo não é a maturidade da equipe do TI, não é isso. É a maturidade da aplicação, realmente, né? Às vezes você tem aplicações que são aplicações legadas, que ela não tem opção de modernização. Às vezes aquele fornecedor parou num momento, é uma aplicação... Dá um exemplo de aplicação de controle de passagem de aeroporto. Até pouco tempo atrás, era via terminal, aquela telinha de fósforo verde que o pessoal lançava lá. Por quê? Porque é um negócio que funcionava, aquilo não cai. Então, você vai começar a mexer naquilo ali, pô, vamos modernizar, vamos fazer um negócio aqui, super vanguarda de cloud e tal, papá, mas aí, né, de repente, você não tem a mesma confiabilidade. Então, é algo que tem que ser feito com muita cautela, realmente. Então, você me diz que esses custos de licenciamento também estão favorecendo a repatriação de dados aqui internas, que a gente já falou de soberania de dados. Exatamente, são esses dois fatores, né? Você tem a questão de soberania de dados, você tem a questão, né, de você deixar de pagar algo que não, às vezes não é nem necessariamente em dólar, mas está atrelado ao dólar, aquele custo, né? Se tiver variação, você paga em reais, é faturado no Brasil, você tem uma nota fiscal e um boleto. Há algum tempo atrás não era assim, era tudo no cartão de crédito, mas é um custo que está atrelado ao dólar. Se o dólar subir de um mês para o outro, sua conta vai subir de um mês para o outro. Atrelado ao cartão de crédito vai vir, você vai ter que pagar e é isso. Não tem o que fazer. Exatamente. E além disso, a questão da previsibilidade do consumo também, né? Então, são 3 fatores ali que influenciam. Você já falou sobre isso, mas os custos na nuvem pública, elas tendem a ser... sair do controle rapidamente. E como fazer? Qual conselho? O que você acha que pode ser uma forma de controlar esse custo? Ou não tem jeito de controlar esse custo? Não, tem ou tem jeito. realmente aquela coisa, desculpa te interromper, de desligar às 7 horas da noite, religar às 7 horas da manhã, tem que ser muito regradinho. É dessa forma que se controla? Ou tem uma outra forma? Tem jeito, existem ferramentas que fazem isso. Existem empresas que prestam esse serviço, né, de gerenciamento. Mas tanto é algo que não é trivial, que existe uma matéria, né, uma área de conhecimento em cloud, chamada FinOps, que é uma especialização para gerenciamento financeiro da cloud, né? De novo, quando você começa a ter ambientes com uma escala muito grande, com volume muito grande, né? Você precisa ter estruturas de controle, de governança, né? E de acompanhamento financeiro para poder garantir que aquilo, né, vai acontecer dentro do teu orçamento. Então, existe toda uma ciência que foi desenvolvida pelas próprias nuvens. É a forma como esses fabricantes sugerem, né, que você faça o gerenciamento financeiro das suas nuvens. Então, sim, existem formas de fazer. Cada fabricante, né, você tem uma forma diferente, mas a principal recomendação, acho que a primeira recomendação é você olhar quais recursos você vai precisar por longo prazo e quais recursos você realmente precisa sob demanda. A contratação do recurso por longo prazo, o recurso reservado, ele de
40% a 50% mais barato do que o recurso sob demanda. A vantagem do recurso sob demanda é que você só usa ele quando você precisar, né? Então, eu só pago por aquela transação, ou só pago no momento que aquele ambiente estiver ligado, né? Mas você precisa saber que se você deixar o ambiente ligado o tempo todo, você vai pagar uma conta 40% a 60% mais cara do que se você tivesse feito a contratação no modelo reservado. Por outro lado, se você contratou no modelo reservado por um ano, chegou no meio do período, 6 meses depois, você não precisa daquele ambiente, você vai ter que pagar até o final daquele período para poder fazer, vamos dizer assim, o downgrade ou reduzir aquela despesa no momento da renovação. E com toda a sua experiência, com toda a vivência no mercado, quais são os erros mais comuns que fazem essa conta de cloud às alturas? O que você pode listar para a gente? Eu acho que tem eu não diria, não chamaria de erro, tá? Mas acho que é um fator que leva as empresas nesse caminho, né? Eu acho que esses fatores não são fatores desconhecidos para quem contrata cloud, né? Acho que durante o processo de avaliação, né, de um provedor, você se depara com esses fatores, né? E a pessoa que está contratando tem alguma consciência em relação a isso, né? Mesmo que não saiba o tamanho da encrenca, sabe que tem essas variações ali, né? Mas eu acho que o grande fator que faz com que as empresas topem esse risco, né, é o fato de experiências negativas em provedores de menor porte, vamos dizer assim, provedores nacionais ou provedores locais, né? Uhum. Que é o que você chamou inicialmente de cloud privada, né? Cloud Tá. privada é a cloud do ambiente do cliente, né? Definição de cloud privada e cloud pública é cloud privada. Tá rodando na empresa, o cara tem uma cloud para atender os colaboradores dele, os setores dele. Cloud pública é tudo que roda dentro de um ambiente único, onde você tem separação lógica para várias empresas acessarem, né? Certo. Mas o que faz uma empresa topar esse risco são experiências anteriores ou Traumáticas. traumáticas, né? Sim. Mau atendimento, né? A empresa ser mal atendida, não ter a resposta na hora que ela quer, não ter o nível de serviço que ela gostaria, ou que ela esperaria, ou até que foi prometido no momento da contratação, né? E aí minha sugestão, né, além dessas aqui que eu coloquei, que é, pô, conheça a sua aplicação, entenda o que você tem, entenda como é a flexibilidade de orçamento que você tem, entenda como a sua aplicação se comporta em relação ao teu orçamento e em relação à receita que ela gera para a empresa. Mas uma dica que eu posso dar aqui é você conhecer as empresas, né? Vá até as empresas, vá nos data centers, entenda como é a infraestrutura e principalmente converse com os clientes dessas empresas. Cara, deixa eu falar com um cliente que está contigo há 5 anos. Deixa eu falar com um cliente que está com você há 10 anos. Deixa eu conversar com esse cara. Ou deixa eu falar com um cliente que entrou mês passado, deixa eu saber como é que foi a experiência dele de migração, se rodou realmente tudo bem, se vocês deram o apoio que vocês estão prometendo. Essa é a sugestão que eu deixo, né, para as empresas, né? E outra sugestão também é assim, existe uma armadilha que ela é extremamente tentadora, que é você padronizar tudo, né? Sempre que você está contratando alguma coisa, você quer padronizar tudo. Eu vou comprar esse microfone, eu vou ver 3 microfones iguais. Eu vou querer saber todas as características daquele microfone, vou comparar a folha de especificação de cada um deles com preço e tal. Tudo bem, né? Esse é um primeiro balizador. Mas em cloud existe uma coisa que é a vCPU, né? E é o pulo do gato. Então, a vCPU, ela é basicamente um processador virtual que é um resultado de uma multiplicação de um processador físico de um servidor que está rodando no data center, né? E essa vCPU, o provedor, você tem 2 fatores que vão influenciar. Primeiro, a geração do servidor que está lá rodando no data center, né? E às vezes o indicador, né, numeral ali não te dá essa informação, porque às vezes você pensa assim, não, beleza, eu quero saber o clock da CPU, que é a velocidade em megahertz que aquilo ali roda. Mas você tem máquinas de gerações novas que rodam num clock mais baixo e ainda entregam mais performance, né? Então, às vezes você olha numa folha de especificação, e tem um outro fator que é o multiplicador da vCPU, quer dizer, quantas vCPUs eu rodo em cada processador físico. E essa é uma decisão de cada provedor. Então, o que eu posso garantir é que na Skynova a gente usa, né, indicadores, né, tem tanto uma preocupação quanto a modernização do ambiente e equipamentos de última geração para entregar um processamento rápido, quanto
valores de multiplicação de processador que vão permitir que você garanta a performance desse ambiente, né? Mas quando você vai comparar isso numa folha de especificação, você bota 4, 5 provedores iguais ali, você vai ver o mesmo número. São 8 vCPU com clock de X ou 16 vCPU, mas aquelas mesmas 16 vCPU, e a gente tem casos que a gente consegue mostrar disso, de ambientes que com um número 40% menor de vCPU do que o ambiente anterior rodam com mais performance na Sky Nova. Né? Quer dizer, então, saímos de um ambiente que tinha, sei lá, eu vou dar um chute aqui, eu vou dar um número aproximado, mas talvez 16 servidores, né, totalizando quase 200 vCPU, para um ambiente com 8 servidores na Sky Nova, com a metade de vCPU e performando muito mais, a aplicação com muito mais performance do que esse provedor antigo. Porque esse provedor antigo provavelmente estava em máquinas de geração muito antiga, com multiplicadores muito extensos, né? Então, um mesmo processador físico estava entregando muitas vCPUs. Então, são questões um pouco mais técnicas, mas que é importante você considerar. Se não quiser fazer um mergulho no tema técnico, né? Conversa com os clientes. Pede referência e o cliente, né, vai dizer para você como é que está a performance daquele ambiente, como é que está a confiabilidade, como é que está o nível de serviço. Agora, pensando no cliente, numa empresa X, quando vale a pena ela manter ali a infraestrutura dela local, na nuvem privada, versus mudança para uma nuvem pública? Legal. Eu acho que tem alguns fatores ali, né, que influenciam isso. De uma forma geral, se você tem todo o teu ambiente de trabalho, vamos pensar numa indústria, né? Uma fábrica que está num interior, né? Ou numa mina, uma empresa de mineração. Todas as pessoas que vão ser os usuários daquela tecnologia estão ali naquele local e você tem um local que você não tem uma oferta muito ampla de conectividade. Esse já é um principal ponto para você pensar 2 vezes antes de ir para a cloud. Né? Pô, tá todo mundo aqui. Se eu tenho e minha conectividade não é boa, para que eu vou colocar isso numa cloud para que se der um problema no meu link o meu usuário não conseguir acessar? Né? E essa era uma realidade muito forte no Brasil há 10, 15 anos atrás, até para grandes centros, né? Quer dizer, você saía ali, talvez, do Sudeste, aqui das grandes cidades do Sudeste, ou das capitais, você já tinha uma dificuldade de conectividade ali, né? Para você viabilizar essa adoção. Hoje não mais, hoje a infraestrutura ali de conectividade no Brasil já avançou bastante, né? Então, principalmente com o advento do 5G, até para contingência, né? Então, esse é o primeiro fator, né? Quer dizer, entender como é que é o teu ambiente em termos de alocação de usuários ali que vão acessar aquela aplicação e conectividade. O segundo fator, que foi uma coisa que veio recentemente, é a adoção do home office, né? A gente passou por um evento... Catastrófico? Não diria catastrófico, mas eu tô procurando o termo adequado, mas foi uma ruptura ali grande, pandemia. né? Foi algo muito sério, morreu muita gente e tal, com claro, certeza. né? Sem querer desqualificar, mas se olhando para o mercado de trabalho, foi uma ruptura de cultura, né? Quer dizer, Total. você vinha num modelo onde a regra era você trabalhar de 9 às 6, segunda a sexta, no escritório, Presencial. né? Você já tinha alguns acessos remotos, alguma flexibilidade, alguma possibilidade de trabalhar remotamente ou via home office, mas a regra era 9 às 6, segunda a sexta. No escritório. No escritório. E aí você vira num período de 2 semanas, você tem que mandar todo mundo para casa e garantir que as empresas continuam trabalhando, porque as empresas têm que faturar, inclusive para pagar esses próprios colaboradores que estão em casa, né? Enfim, e para que a vida possa continuar normalmente, né? Então, você teve ali um momento de adoção muito rápida de tecnologias, né, de uso remoto, né? Videoconferência, chat, plataformas de colaboração, isso tudo avançou muito rapidamente. Não só a adoção, mas o próprio desenvolvimento tecnológico dessas plataformas avançou rapidamente nesse modelo. E quando você começou a ter uma atenuação, né, da contaminação, dessa questão da pandemia, você não teve o modelo 100% reverso, né? O movimento 100% reverso. Até hoje, a pandemia foi 2020, a gente está em 2026, você não tem 100% das empresas trabalhando de 9 às 6, segunda a sexta, como era antigamente, né? Então, esse é outro
outra característica que acelerou a adoção de cloud. Uma empresa hoje que está começando, se ela fizer a exigência que o colaborador trabalhe de 9 às 6, segunda a Presencial. sexta, 100% presencial, ela restringe o universo de colaboradores que estão dispostos a trabalhar dessa forma. Continua encontrando, continua tendo gente ali que não vê problema, mas você teve muita gente que mudou para o interior, você teve muita gente que saiu dos grandes centros e que tem uma disponibilidade limitada para poder trabalhar nesse modelo. Então, a adoção de cloud, ela está diretamente ligada a isso. Você precisa oferecer ambientes seguros, né? Um ambiente que ofereça uma performance necessária para que essas pessoas possam trabalhar e desenvolver as suas atividades, mas de uma forma que possa... Que não onere muito a empresa, né? Vamos dizer assim, onerar não necessariamente só financeiramente, mas eu posso colocar o servidor na minha empresa e dar um acesso remoto. Sim, você pode, mas você vai trazer mais riscos de segurança para o teu ambiente. Você vai abrir a porta do teu escritório para acessos externos, que é algo que não é recomendado, né? Então, você pode ter uma invasão naquele servidor. Você começa a ter mais preocupações em relação à segurança e ter que investir mais na segurança daquele ambiente. Então, nesse cenário todo, você ir para a cloud já começa a fazer mais sentido, né? E você tem alguns outros fatores. Eu acho que talvez, né, o outro grande principal fator é essa mudança, né, no modelo de gestão tecnológica das empresas, né? Quer dizer, onde você deixa de ter um TI que está muito preocupado com manter aquilo ali rodando, que é a gente chama de rodar os pratinhos ali para não deixar nenhum cair, para um cara que está olhando mais para a transformação da empresa, para a adoção de tecnologia, né? E para garantir sustentação aos processos de negócio em si, através da tecnologia, e não só garantir que a tecnologia está rodando, está sendo executada. Dentro desse tema, Pablo, essa questão do trabalho híbrido, multi-cloud, como que a gente pode garantir que os dados estejam protegidos? Os dados das empresas têm que estar sempre protegidinhos. Então, a gente trabalha híbrido 2 dias na semana, muitas empresas fazem isso também. Como que a gente pode ter a garantia da proteção de dados nesses cenários? Perfeito. É um desafio que ele cresceu exponencialmente com esse modelo de trabalho híbrido, né? Quer dizer, antigamente você tinha o que a gente chama de segurança de perímetro, né? Quer dizer, então, todo mundo está dentro daquela mesma rede, então, ou daquele mesmo escritório. Se eu protejo a rede daquele escritório, né? Se eu protejo aquele perímetro, eu já garanti um nível de segurança, né? Hoje, como esses usuários estão remotos e estão acessando essas soluções remotamente, você precisa também garantir um nível de proteção, que a gente chama de proteção de endpoint, né, do ponto de extremidade, compatível com essa mesma proteção de perímetro que você implementava antigamente. Você continua tendo que fazer a proteção de perímetro, que é o firewall, enfim, né, que são as proteções de borda, mas você tem uma preocupação maior com esse ponto de extremidade, com esse endpoint. E você precisa ter uma outra preocupação, que é com a privacidade daquela informação. Eu acho que privacidade não é o termo correto, mas a governança corporativa daquela informação que está naquele dispositivo, né? Então, vou dar um exemplo. Você antigamente tinha um contexto do servidor de arquivos, né? Então, o teu arquivo ficava, a tua informação ficava naquele arquivo, o cara, ele estava na estação de trabalho dele, acessava o arquivo e ele só acessava se ele estivesse dentro da companhia. Hoje ele está num escritório remoto ou na casa dele, ele baixa aquele arquivo no computador dele, aquele arquivo é propriedade da companhia e você pode ter um acesso indevido, seja por conta de um extravio daquele dispositivo, daquele laptop, ela está levando ou está em deslocamento, aquilo ali é roubado e alguém acessa aquela informação, como, né, uma ação maliciosa do próprio colaborador que pode acontecer. Então, é importante que você consiga implementar governança sobre essas aplicações, e hoje existem plataformas que te permitem ter essa governança, não só em dispositivos da companhia, mas também em dispositivos próprios do usuário, né? Você não faz a governança do dispositivo, mas o e-mail da companhia que está naquele dispositivo, ele é propriedade da companhia, né? Os arquivos que estão sincronizados naquele dispositivo, eles são propriedade da companhia e a companhia consegue fazer um gerenciamento dali. Soma-se a isso, né, as características que nativamente a cloud traz de segurança, que
por definição, elas já são muito mais seguras, né? A cloud é muito mais segura, por definição, do que um ambiente local, né? Porque, apesar da possibilidade de você fazer essa implantação de segurança de perímetro, num ambiente local, você está exposto a acessos que vêm da própria rede interna, né? No modelo de cloud, não. No modelo de cloud, principalmente na cloud comercial, né? Que é a cloud pública, você tem diversos dispositivos ali, diversas camadas de proteção, algumas já nativas e outras podem ser adicionadas, né, de acordo com a criticidade do ambiente, né? Uma das características que é importante, por exemplo, que aí quando a gente fala, né, de proteção de dados, a gente vai um pouquinho além dessa questão de segurança da informação. Segurança da informação, ela previne ataques e invasões, né? Mas você tem que garantir que aquele dado vai estar disponível para você quando você precisar, né? E acidentes podem acontecer. Você pode ter uma exclusão acidental daqueles dados, você pode ter um incidente com aquele dispositivo, com algo nesse sentido. Então é importante também que você tenha estratégias de continuidade de negócios, né? E aí você fala de replicação de dados entre data centers, você fala de estratégias de backup, né? De gravar aquela réplica daquele dado, para poder garantir essa sustentação e essa disponibilização desses dados ao longo do tempo. Então, você listou para a gente já o que seria a minha próxima pergunta, que são os maiores riscos de segurança para empresas de médio porte. Aí já está aí uma alguns desses riscos passam por isso, né? Eu não sou o maior especialista em segurança da informação, a gente tem especialistas aqui, acho que quem tiver a oportunidade de assistir o podcast com o Diego, foi sensacional e fala muito sobre isso, né? Mas que eu posso colocar ali, francamente, é que a quantidade de empresas de pequeno e médio porte que vem sendo alvo, né, de ataques e invasões, ele vem crescendo, né? A gente teve também uma mudança muito forte de contexto, que envolve segurança da informação e envolve economia, que é o surgimento das criptomoedas, né? O surgimento das criptomoedas está diretamente ligado ao crescimento das invasões, porque até o surgimento da criptomoeda, o hacker não conseguia rentabilizar uma invasão. Era muito difícil o hacker rentabilizar uma invasão. Você não tinha sequestro de dados. Você tinha espionagem industrial. O cara podia roubar um projeto, o teu concorrente podia roubar um projeto para usar ele na própria atividade. Mas aquele projeto precisava fazer sentido para aquele cara. Quando você começa a ter criptomoeda, você tira a rastreabilidade dos pagamentos. Então, você tem todo esse movimento, começou com o ransomware WannaCry, eu vou chutar aqui, mas talvez 8 anos atrás, né? Que foi o primeiro ataque voltado para criptografar dispositivos e pedir resgate desses dados, né? Então, para você estar protegido e de uma forma geral, né? Naturalmente, esses ataques começaram nas empresas maiores, que tinham mais receitas, mas hoje, essas empresas maiores, elas têm uma capacidade de proteção muito maior, elas têm a capacidade de investimento maior e elas conseguem se proteger mais, né? Então, naturalmente, você vai tendo o hacker vai descendo o degrauzinho nas escadas ali e vai chegando nas pequenas empresas que hoje, na média, estão muito mais expostas do que as grandes empresas. A gente teve um papo muito legal com o Diego na semana passada e ele falou bastante sobre isso, falou até sobre o Hacker as a Service, né? Isso aí, que tem ali uma... o birô do hacker, o cara tá lá. O que ele não faz, um outro coleguinha faz, eles se ajudam mutuamente, o que a gente vê acontecendo muito por aí, né? E a modernização chega até para os criminosos, né? Infelizmente. Exatamente. Hoje está profissionalizado. Hoje são realmente são quadrilhas de criminosos, né? Saiu aquela questão, eu diria, quase romântica do hacker que ficava ali, adolescente, atrás do computador, tentando invadir um computador de uma grande corporação para mudar o site e colocar, sei lá, qualquer coisa ali. Qualquer protesto, né? Exatamente. Qualquer protesto pessoal, alguma coisa bem local, contexto, e agora ele Tanto quer... que antes a gente tinha as invasões por vírus, que você não...
ele parava a operação da empresa, mas você não perdia dado necessariamente. Ele não excluía teu dado, não criptografava tua informação. Hoje a coisa está muito mais séria. Pois é complicado. Bom, quando a gente fala em migração para a nuvem, não é só servidor. Tem toda uma camada de aplicações que as empresas precisam rodar no seu dia a dia. Quais são as aplicações mais críticas que as médias empresas estão levando hoje para a cloud? Pablo. Legal. Bom, começando ali do fundamental, do básico, né? Então, imagina que a empresa não esteja na nuvem, não tem experiência com nuvem, hoje já é bem difícil, né? Principalmente para empresas novas que já nascem na nuvem, né? Mas empresário um pouco mais conservador, que está esperando um pouco mais um momento ali. A primeira aplicação mais elementar é o e-mail e a plataforma de colaboração. Tá? Você tomar conta disso dentro de casa hoje é uma dor de cabeça, né? Isso vale tanto para as empresas quanto para os provedores de e-mail, né? Fica aqui um recado aqui para os pequenos provedores de e-mail, não pequenos, mas para os provedores de e-mail, né? Que não têm isso como atividade fim, mas tem como um objetivo paralelo. A gente tem um modelo de revenda de e-mail que ele é extremamente robusto e permite total personalização, né? E você que oferece serviço de e-mail da tua empresa, você sabe que isso é uma dor de cabeça, né? Então, a gente tira essa dor de cabeça das empresas, você terceiriza isso, né? E a partir disso, você continua oferecendo serviço com mais qualidade para o teu cliente, né? E com um especialista aqui por trás. Mas a plataforma de e-mail é o primeiro candidato a fazer essa migração. O segundo principal candidato é exatamente o backup, porque a migração desses dados, ou vamos lá, a adoção do backup em nuvem, é algo que acontece sem mexer no teu ambiente de produção, né? Quer dizer, então, imagina que você tenha já o teu backup, tua aplicação rodando em determinado ambiente, um determinado servidor, você não vai precisar mudar, o teu usuário não muda a rotina dele, né, a dinâmica de trabalho, mas você simplesmente passa a fazer esse backup em nuvem, vai permitir que você tenha uma proteção muito maior, porque você tira aquela cópia de segurança do mesmo ambiente físico. Do local, né? Do local. E começa a te dar uma primeira experimentação com essa prestação de serviço de nuvem. Uhum. Né? E aí, na sequência, eu acho que é uma questão da empresa entender todos esses fatores que a gente falou aqui, né? Eu começaria pelas aplicações administrativas, né? Porque eu acho que essas aplicações acabam sendo talvez um pouco mais vulneráveis ali, né? Para algum tipo de invasão? Não diria nem de invasão, mas de indisponibilidade do ambiente próprio, né? Queimar um disco, dar um problema num servidor, algo nesse sentido, né? O tempo de recuperação de uma empresa, se você não tiver uma contingência, acaba sendo muito maior. Então, você coloca isso numa cloud, né? Que você tem redundâncias nativas em diversos níveis, né? E além disso, você ainda tem a possibilidade de contratação de replicação em outros provedores, ou um backup que você tem uma recuperação muito mais rápida. Então, é muito mais fácil, né, você garantir um nível de serviço ali para essas aplicações. Entendi. E como escolher o provedor certo para cada aplicação? Legal. Bom, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, eu acho que seria isso. Assim, entenda a relação entre a demanda da tua aplicação e a receita da empresa. Por exemplo, Pablo, tem diferença entre rodar um ERP ou um sistema de comunicação ou uma ferramenta de colaboração na nuvem? Então, sob esse aspecto, não. Tá? Sob esse aspecto, não. Porque todos esses sistemas que você colocou, a receita da empresa não cresce em função do aumento da demanda. Né? Mas eles são sistemas, ou vamos dizer, são soluções que podem ser adotadas de maneira diferente. Né? Então, quando a gente fala de nuvem, a gente fala de uma coisa muito ampla. Né? Então, eu posso falar de nuvem no modelo de infraestrutura como serviço, onde você tem um fornecedor da aplicação, fornecedor do ERP, e você tem o fornecedor da nuvem. E você bota essa aplicação para rodar nessa nuvem. Isso é perfeitamente viável. Ou você tem um modelo onde você contrata já tudo como software, no modelo de software como serviço também. Também é uma opção. Contratação no modelo de software como serviço tem vantagens e desvantagens. Né? De novo, quanto mais você avança na cadeia de valor
frente à prestação de serviço, e quando você oferece tudo junto, você está oferecendo um serviço de maior valor agregado para o cliente, o cliente acaba tendo um risco maior naquela contratação também, que é a questão do lock-in, é a questão, né, daquele dado estar preso naquele servidor, ou naquele fornecedor. O dado não está sob o controle dele, está sob o controle do fornecedor da aplicação, né? E quando a gente fala de aplicações, por exemplo, de colaboração em nuvem, você tem uma vantagem que é o modelo de contratação por usuário, né? Então, você abstrai um pouco essa camada de infraestrutura, você não precisa mais falar de você vai contratar servidor, memória, etc. Você contrata por usuário, então também fica mais fácil para você poder fazer um gerenciamento desses custos, o entendimento dos custos fica mais fácil, né? Então, por mais que a tua receita não cresça com o aumento da demanda, o teu custo cresce, o teu custo por funcionário é mais fácil de você apurar, né? Então, isso também é um conceito administrativo enfim, que faz muito sentido para muitas empresas. Bom, Pablo, agora vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. A gente vai ter um novo podcast com uma outra pessoa para falar sobre inteligência artificial, mas vamos falar também sobre a demanda de inteligência artificial em termos de infraestrutura. Legal. Como vem crescendo muito a demanda por essa infraestrutura, o que a empresa precisa para rodar uma IA direitinho em termos de hardware e de cloud? O que você acha? Legal. Bom, tem dois modelos ali de inteligência artificial ou de infraestrutura para inteligência, vamos dizer assim, consumo de inteligência artificial. Você tem um modelo fechado, que são, né, os copilotos já oferecidos pelas empresas de cloud. Estou falando do Claude, estamos falando do Copilot, estamos falando, né, do Gemini, do Llama, etc. Né? Nesses modelos, você contrata por usuário ou você paga pelo consumo de chamadas, né? Quer dizer, então, eu conecto uma aplicação nessas inteligências artificiais e eu pago por chamada ou pela complexidade daquela chamada, né? E eu abstraio todo o resto, né? Então, todas as camadas que tem ali por trás, que seria o LLM, a camada de orquestração, a camada de dados, a camada de infraestrutura, tudo isso é o provedor que toma conta, né? E você tem um modelo que a gente chama de modelo aberto. É um modelo onde as empresas ou enfim, desenvolvedores desenvolvem os seus agentes de inteligência artificial com base, né, muitas vezes, em plataformas de inteligência artificial de código aberto, e aí entra de novo esse contexto, né, da comunidade open source que está contribuindo ali para o crescimento e para o desenvolvimento desses modelos de dados, né? E que a partir do momento desse desenvolvimento, quer dizer, poxa, beleza, eu desenvolvi aqui um software legal, interessante, no meu notebook, no meu laptop, né, utilizando inteligência artificial, mas eu preciso colocar isso para rodar em produção, preciso colocar isso para rodar em escala. Então, você vai precisar, né, além da camada de aplicação, você vai precisar de uma camada de orquestração que fale MCP, que fale o protocolo, que é a API da inteligência artificial, né? Esse MCP, ele vai falar com uma camada de dados, então você precisa ter um repositório de dados que tenha capacidade, né, para poder responder aquilo rapidamente, seja acesso a dado estruturado, seja dado não estruturado, né? E você tem ali, por baixo disso tudo rodando, a infraestrutura pronta para cloud, que é a infraestrutura com rápido processamento e com capacidade de GPU específica, né, voltada de forma especializada para a inteligência artificial, né? Então, você tem esses dois modelos, né, e apesar, né, do modelo, vamos dizer assim, fechado, ser o de mais fácil adoção, de mais simples adoção, tem um movimento muito forte, né, de implementações nesse modelo de IA aberto, né? E para que você possa fazer isso rodar, na maioria das vezes, quem desenvolve ou quem está ali na ponta, né, desenvolvendo aquela aplicação ou enfim, né, aquela interface, está olhando muito para o front-end, está olhando muito para a linha de frente, né? E vai precisar de todas essas camadas dessa infraestrutura, que a gente chama de stack de IA, rodando num provedor para que possa atender isso em escala de produção. E as empresas brasileiras, elas têm buscado essa infraestrutura para rodar IA? Como que você está vendo isso nesses últimos tempos de boom da IA? Tem buscado muito por dois fatores, né? Um é a questão, né,
da soberania de dados, que a gente já falou aqui, né? Uhum. Mas o outro fator é em questão da governança das suas informações e da garantia, né, da privacidade dessas informações frente às próprias empresas de IA, né? Quer dizer, enfim, dos provedores, né, de inteligência artificial. Quando você monta esse modelo, né, que a gente chama de IA aberta, é uma IA proprietária. Então você tem total controle sobre aquelas informações, você sabe que aquela informação ela não vai ser utilizada para alimentação daquele modelo público aberto de inteligência artificial e nem, né, para poder fazer nenhum tipo de análise de prompt ou nada nesse sentido. Você tem modelos de IA, vamos chamar assim, de IA fechada, em modelo corporativo, onde você tem uma garantia de privacidade, de governança desses dados, dessas informações. Então, não é que você não tenha possibilidade de contratar, né, nesse modelo, mas normalmente, quando você começa a evoluir esse modelo, vamos dizer assim, de privacidade e de governança de dados, você precisa ter custos mais altos para poder garantir esse controle dessas informações. Então, esse modelo de IA aberta começa a fazer mais sentido. E a gente vê uma comunidade muito grande de desenvolvedores buscando esse modelo e buscando a Skynova para poder oferecer esse stack de IA para a oferta dessa aplicação final. Entendi. Grandes players estão lançando essa IA privada. Você acha Sim. que isso é uma tendência? Eu acho por esse motivo, né? Porque o desenvolvedor ele tem o controle completo ali da informação de fim a fim, né? Então, acho que, de novo, né? Assim como a gente falou de cloud elástica e de cloud reservada, eu acho que tem aplicação para tudo e tem empresa para tudo. Acho que não existe... Cloud não é preto no branco. Cloud algumas coisas são meio cinzas nesse mundo de tecnologia, né? Então, né, em alguns casos você vai ter uma adoção maior de um modelo e em outros casos você vai ter adoção maior de outro. Então, com base em cloud 2025 e agora em 2026, o que você enxerga como tendência Legal, para o futuro? legal, legal. Eu acho que assim, a gente vai ter cada vez mais as empresas se preocupando com privacidade de dados. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais empresas se preocupando com regulamentações, né, principalmente em relação à LGPD. LGPD é algo que veio para ficar, né? Então a gente tem muito no Brasil esse entendimento, né, de vamos ver se a lei vai pegar primeiro, né? E a lei está pegando, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter tecnologia nas empresas como uma competência e não como um setor, né? Eu acho que os setores de tecnologia vão ter... É uma realidade dura, mas eu acho que os setores de tecnologia vão ter cada vez menos pessoas, só que pessoas mais especializadas, né? E o conhecimento de tecnologia ele vai estar disseminado pelas empresas. As áreas de tecnologia podem diminuir, mas a adoção de tecnologia pelas empresas vai aumentar cada vez mais exponencialmente, né? E essas áreas de tecnologia nas empresas vão ter que estar muito mais preocupadas com o conceito de transformação e de aceleração de negócio através de tecnologia do que ficar cuidando do servidorzinho, do que ficar cuidando de implementação disso, aquilo, atualização de software. Isso hoje já não traz mais valor para as empresas. Mais tecnologia, mais especialistas e menos empregos. Basicamente é isso. Não, eu não diria isso. Eu diria que menos empregos, talvez na área dedicada de tecnologia. Eu acho que hoje a área de tecnologia, ela está muito segmentada hoje, né? Por que eu acho que tem menos... Não acho que vão ter menos oportunidades em tecnologia. Eu estou olhando para o mercado corporativo e não para o provedor de serviços, tá? Sim. Então, deixa eu esclarecer esse meu raciocínio. Tá. A área de tecnologia está cada vez mais segmentada. Então, hoje, você tem... O cara que ele é generalista em tecnologia, ele não consegue... ele tem muita dificuldade em fazer uma entrega de serviço de alto nível em cada um desses segmentos de tecnologia. Então, uma empresa hoje precisa ter um cara especialista em banco de dados, um cara especialista em rede, um cara especialista em segurança da informação, um cara especialista em IA. Então, você começa a somar o custo dessa galera, que não é barato, isso não é barato. Uhum. E mais um cara em cima para cuidar disso aqui tudo. Então, esse custo para as empresas começa a ficar muito caro. Sim. Então, faz muito mais sentido esse cara super especializado, que ganha super bem, tá num prestador de serviços, num provedor de serviços, onde ele vai ter
um aproveitamento melhor do tempo dele e onde ele vai conseguir ter contato com mais ambientes e para a carreira dele vai ser melhor, porque ele vai se desenvolver mais, ele não vai estar vendo um ambiente só ali daquela realidade daquela empresa e prestando serviço para diversas empresas. A empresa vai estar consumindo mais tecnologia como serviço. É por isso que eu digo, a adoção de tecnologia das empresas, ela vai continuar crescendo. Mas essa galera que estava dentro das áreas de tecnologia das empresas, ou ela vai migrar para áreas de negócio. Então, você tem em grandes empresas, você tem o conceito de partner de RH. O que é o partner de RH? É um cara de RH que foi dentro da área. Então, às vezes, você tem uma área lá, não sei, de operações que tem 200 pessoas. Dentro da área, você tem um partner de RH. Esse cara não está no RH. Ele responde para o gerente de RH, é uma gestão cross, mas ele é um partner que está dentro daquela área. Você tem um partner jurídico naquela área. A área funciona quase como uma empresa. Então, eu acho que o cara talvez tenha um cara de tecnologia dentro das áreas, um partner de tecnologia dentro das áreas. Mas para empresas muito grandes, isso começa a fazer sentido. Para empresas menores, essa estrutura já fica cara. Então, eu vejo essas empresas reduzindo essa quantidade de especialistas, né, e olhando muito mais para terceirização de serviços e esses especialistas migrando para provedores ou até criando suas próprias empresas e oferecendo esses serviços no mercado. Ou migrando até para outras áreas de Ou negócios, migrando enfim. para a área de negócio, levando esse conhecimento em tecnologia, porque Uhum. isso daí eu acho que é o caminho, né? Eu acho que a tecnologia hoje é uma competência fundamental para o sucesso do profissional no mercado de trabalho. Entendi. Então, é mais tecnologia, mais trabalho, mais especialistas. Exatamente. Talvez migrando Talvez de em outras áreas. áreas, mas a demanda vai continuar Exata- grande por esses profissionais. Exatamente, é a minha Legal. visão. Bom, quais setores você acha no Brasil, em empresas, que precisam realmente migrar para a cloud? Olha, é uma pergunta que ela tem muitos senãos, né? Eu acho que setores altamente regulamentados, eles têm que pensar seriamente nisso, porque a facilidade de você atender regulamentações com cloud, ela é muito maior do que você fazer isso no ambiente próprio, né? Setores aonde você tem, como foi falado aqui, sistemas em que você a tua receita está diretamente ligada ao consumo daquele sistema, como e-commerce ou portais onde o cliente faz a transação diretamente, também são setores que vão fazer uso e ter benefícios diretos da cloud. Mas eu acho que está muito mais relacionado, não ao segmento em si, né, mas ao tipo de aplicação que cada segmento usa, ao nível de maturidade que aquela empresa vai ter dentro daquele segmento, né? No mesmo segmento, empresas do mesmo porte podem ter maturidade diferente, usar aplicações diferentes, e um usar menos cloud, o outro usar mais cloud, e está tudo bem, né? Mas eu vejo que está muito mais ligado ao tipo da aplicação, realmente. Então, a gente não pode dizer assim que determinado setor está ficando para trás, ou você acredita que tem realmente um setor. A gente teve um papo interessante com o Marcelo Luneta, do Serac, e nesse papo, como eles são um agregador ali, uma empresa que presta serviços para cartórios, a gente achou bem interessante, porque o cartório é sempre um atendimento mais moroso, tem lá uma certa resistência em algumas modernizações e tal. Então, os cartórios, eles são um pouco menos informatizados, digamos assim. Você acha que tem algum setor aqui no Brasil atualmente Então, que tenha mais essa... Mas você olha esse exemplo que legal, né? Você tem um setor que ele pode ter mais dificuldades de adoção ou uma Até pela cultura diferente. impossibilidade de lidar com muita informação sigilosa, né? Isso. Colocar em A nuvem, desconfiança. enfim, sim. E é muito pulverizado. Você tem muitos cartórios, né, pequenos ali, às vezes. Interior do Brasil. Exatamente. Você tem um atendimento que é local. Então, todos são os fatores que compõem essas características ali. Tá todo mundo ali dentro, no cartório. Não preciso tirar isso daqui e botar para fora, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, isso cria um mercado potencial incrível para quem descobrir como fazer essa adoção para esse mercado. Se alguém descobrir como fazer uma oferta que seja segura, que faça sentido, eficiente. mas o ponto principal é esse.
a cloud como qualquer produto. E isso a gente pensa dia e noite aqui na Sky Meio, na Sky Nova, na área de produtos. Deixa eu gravar de novo. Pode, A vai. cloud como qualquer produto. E isso a gente pensa dia e noite aqui na Sky Nova, na hora de desenvolver e de montar a oferta dos nossos produtos. Ela tem que gerar valor para o cliente. O produto tem que gerar valor para o cliente. Não faz sentido a empresa consumir tecnologia porque é bonitinho. Consumir tecnologia porque eu vou estar na vanguarda, consumir a tecnologia Porque tá na moda. porque é legal, porque tá todo mundo falando. Uhum. Eu acho que sim, as empresas têm que experimentar tecnologias para que quando for o momento de fazer a adoção, a empresa saber mais ou menos aonde está pisando. Mas adotar e fazer um investimento pela tecnologia, porque tá todo mundo falando nisso, acho que a empresa tem sempre que entender se aquilo faz sentido para ela ou não. O que, nesse segmento que você deu como exemplo, a questão é que certamente ainda não foi criada uma oferta que faça sentido para essas empresas, que gere valor suficiente para essas empresas para mudar o paradigma atual, que é um servidor local, né, naquela região. Ou Entendeu? claro que algumas já têm, né? Muitas empresas já Sim. estão aí Normalmente são as adotando. maiores, normalmente vão ser os cartórios maiores, que aí você tem todas as características de gestão, a gestão é mais difícil, você precisa ter mais controle, então você vai ter uma adoção maior. O cara que ele é menorzinho, que ele tá lá na ponta, eu vou falar, consultório médico. Ah, beleza, consultório médico, o cara pode ter um sistema, por mais que ele seja pequenininho, ele pode ter um sistema que está na nuvem, não tem problema. Um sistema de consulta, um sistema de receitas, você tem possibilidade. Sistema de agendamento de consultas, pô, você já consegue ter portais que o usuário vai lá e agenda a consulta diretamente, você fala no WhatsApp e você, eu quero agendar uma consulta tal, você tem um robozinho que vai fazer aquele agendamento. Então não tem a ver com o porte da empresa, é isso que eu quero dizer, né? Mas tem muito com a característica operacional. Isso tem muita relevância com a impressão que é passada para o cliente, para o paciente. Você faz um agendamento sozinho ali num portal, você entra numa agenda no WhatsApp e faz ali o seu autoatendimento antes de ser atendido. Então, já dá até pro consumidor, pro usuário, pro paciente, dá até uma impressão melhor, né? Olha, mais organizado, é profissional, eles vão cuidar direitinho de mim, eles vão cuidar dos meus dados, do meu cartão de crédito. Se funcionar. Se funcionar, porque também tem isso, né? Tem muita gente que oferece atendimento automatizado ali, via chat, e que não é lá essas coisas também. Então, você tem que tomar cuidado. A tua imagem, né? A imagem da tua empresa está diretamente associada a isso. Acontece muito. É raro, mas acontece muito. Sensacional. E se você pudesse dar um conselho para um gestor de TI de uma média empresa que está te ouvindo falar aqui no podcast, que está ouvindo o nosso papo, o que você daria de conselho para esse cara? Cara, eu sei que é difícil, porque a posição de comprador, você tem muita gente te procurando no final do dia, né? Mas procure ouvir o mercado, procure ouvir as alternativas de mercado, além do discurso que está sendo colocado ali para você. Né? Então, se você encontrou uma empresa, encontrou um fornecedor que você entende que a solução faça sentido para você, vá um pouco além, converse com os clientes dessa empresa antes de tomar uma decisão para poder garantir, porque tem decisões que o rollback não é fácil, né? Você migrar para cloud, tudo bem que dentro de um período inicial ali de migração você consegue desfazer aquela operação, mas depois você já está operando 2 a 3 semanas ali, os seus dados já estão sendo gravados diretamente, né, naquele ambiente. Você desfazer aquela virada não é simples, né? Então, se você não tomar os devidos cuidados, você pode cair numa cilada, numa armadilha. Então, essa que seria a minha sugestão, né, hoje pro gestor de tecnologia, né? Os provedores, de uma forma geral, né, os prestadores de serviço, eles têm que ter esse viés de transformação, eles têm que entender o seu papel nesse ecossistema, né, que é o papel não só de oferecer a tecnologia pela tecnologia, mas sim de promover a transformação e garantir que aquela solução vai gerar valor, né, para o cliente dele. E a dica para o gerente de tecnologia, para o responsável por tecnologia. Muitas empresas já não têm mais nem gerente de tecnologia, né? Muitas empresas já não têm área de tecnologia mais. A gente... é curioso... Está tudo terceirizado. Não tem nem terceirizado. Não tem área de tecnologia. Contrata tudo na nuvem, o usuário final usa
tem um notebook, se for um notebook, o cara vai lá, compra outro, bota e roda tudo na nuvem direto. Então, essa é uma coisa que está acontecendo nas empresas. De novo, depende do setor, depende da atividade, depende do porte, depende da maturidade, mas está acontecendo e vai continuar acontecendo cada vez mais à medida que as aplicações avançam. Então, entenda como a tecnologia pode gerar valor para a empresa, ao invés de só se especializar na tecnologia em si. Entenda o negócio, pesquise, se informe. Isso aí. É basicamente isso, né? Isso aí. Pablo, obrigada pela sua presença no nosso podcast. Foi bem elucidativo ter você aqui hoje falando um pouquinho mais sobre as áreas da Sky Nova e a infraestrutura e toda a parte que você toca hoje na área de negócios. Quero agradecer a sua presença e aguardem um próximo podcast, pessoal. Legal, Suzana, obrigado. Agradeço também a oportunidade e espero ter contribuído aí com conteúdo interessante aí para todo mundo que está assistindo a gente. Faltou. Foi? Eu acho que é só a minha parte. Se eu gravar só a minha parte, já fica legal. Pode ser ou você quer? Pode. Não, pode falar. Tá. Obrigado, Suzana. Agradeço a oportunidade. Foi muito legal aqui esse bate-papo. Espero ter contribuído espero que a gente tenha contribuído com um conteúdo legal aí para quem está assistindo a gente remotamente. E fica o convite para quem quiser conhecer skynova.com.br. Se quiser acessar a gente nas redes sociais, vão ter os links aqui em algum lugar, né? Vão estar disponíveis, né? Instagram, YouTube, LinkedIn e por aí afora. Obrigada.